primeira introdução aqui a gente vai fazer sobre o pipe, certo? O pipe, eles são, nada mais são classes que a gente vai utilizar para fazer a validação de determinados campos ou fazer a transformação de determinado dado que vai ser recebido pelos nossos endpoints. Então, o pipe ele é algo que acontece entre ali o request, antes de chegar na nossa rota do nosso controlador. Ou seja, quando eu faço o cliente ele vai fazer um post, vai fazer um get de uma chamada para o nosso servidor, e justo na hora de chegar na nossa rota, a gente vai passar pelo pipe. E o pipe, como a gente vai ver, eles são argumentos que a gente consegue colocar para trabalhar de determinada forma do nosso dado que a gente está recebendo. Seja para fazer uma validação, se aquele dado é válido, se aquele dado está dentro do padrão de alguma lógica que a gente definiu, ou para fazer a transformação de um string para um inteiro, de um inteiro para um string. Como a gente trabalha com TypeScript, a gente quer mandar um inteiro, a gente quer que a gente enxergue esse dado como inteiro no nosso banco de dados, na nossa API. Então, a função do pipe é isso, ela pode funcionar de duas formas, certo? Que é a transformation e validation. E o transformation é essa questão de transformar os tipos de acordo com o que a gente quer, ou formatar para determinado DTO. E o validation vai validar de acordo com o que a gente definiu na forma de validação, certo? Os pipes, eles podem ser utilizados na nossa própria rota, dentro dos parâmetros, pode ser utilizado também dentro do método, como decorator do annotation de uma classe, ou a gente pode definir ele também de forma global, que funcione para todos os requests ao mesmo tempo. O pipes, ele também pode retornar algum dado, caso a gente queira transformar, a gente pode colocar alguma lógica lá que determinado dado vai ser enviado de uma forma e a gente vai transformar ele e receber ele no nosso método de roteamento de uma outra forma. E também pode lançar exceptions, né? Então a gente pode lançar um erro caso não esteja de acordo com o que a gente definir. A gente pode criar novos pipes customizados e a gente também tem uma lista de pipes que já são pré-definidos do Nest, que ele já libera isso para a gente aqui, para a gente começar a integração, certo? Todos eles vão vir sempre do Nest como, acho que a gente tem que começar a utilizar, pronto, então do Pipes normalmente é isso, assim, o Nest.js ele já libera para a gente tudo dentro dele, sem que a gente precise importar ou adicionar nada externamente de fora o Class Validator. E esse aqui são alguns exemplos dos pipes que ele já transforma para a gente. Por exemplo, aqui ó, ele vai o parsing into pipe, ele vai verificar se o argumento é um número e vai tentar transformar. Então, se eu boto lá como string, se eu faço submeter um post de um string, mas com números dentro, e eu tenho essa validação de pipe, ele vai tentar transformar para mim, e se ele não transformar, se ele não conseguir transformar, ele já dá um erro mesmo, antes mesmo de chegar no nosso endpoint. Então, se a gente botar um breakpoint lá e tentar debugar, a gente vai ver que nem chega a entrar no nosso método. Vai cair dentro da validação do próprio pipe. E aqui a gente pode fazer de várias formas, a gente pode ter um int, ter um float, booleano, array, a gente pode verificar aqui se o tipo do ID é UID, verificar se é enumeration, a gente pode verificar se tem algum valor default para determinada propriedade. E a gente tem aqui esse validation pipe também, que a gente usa muito ele com os DTOs, ou seja, a gente vai ter algumas validações em nossas propriedades do DTO, que se a gente quiser que essa validação aconteça, a gente tem que definir esse validation pipe, seja na nossa rota, seja no nosso controller, ou seja também de forma global, certo? Então, ele funciona aqui dentro desses 3 levels, né, que é como eu estava falando. Aqui a gente tem o nosso método, e a gente pode definir que esse método aqui, ele vai ter essa determinada validação. Ou seja, quando eu faço isso, esse meu create user DTO, ele vai
engatilhar, ele vai rodar todas as validações que a gente criou aqui, eu vou mostrar a vocês ainda como a gente cria, e do mesmo jeito que pode botar aqui no validation pipe, eu posso colocar aqui também, ó, direto no parâmetro, ou seja, lembra que o body, ele vai trazer para mim o conteúdo que está no corpo do body do request, né? Então, quando eu boto esse validation pipe aqui, ele vai dizer só para esse parâmetro específico, eu quero verificar eu quero fazer essas validações de checagem dos dados e tal. Ou eu posso, se eu quero que todos os meus DTOs sejam sempre validados da mesma forma, todas as minhas rotas sempre tenham esse tipo de validação, eu consigo definir aqui também, no nosso main.ts, onde fica o nosso primeiro arquivo de iniciar o projeto, que eu vou setar esse pipe para ser usado globalmente. Então, eu só boto lá no pipe uma nova instância, porque nesse caso aqui a gente tem que criar uma instância, por quê? Porque quando a gente está dentro do controlador ou das nossas rotas, esse validation pipe ele já inicializado automaticamente junto com o create aqui, o app module. Quando a gente está fazendo modificações aqui no Bootstrap, a gente está fora do contexto do módulo. Então, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem que inicializar e criar uma nova instância desse pipe, porque ele não foi criado pelo injection internamente na, pelo Next Factory aqui. O Class Validator, ele nada mais é do que, ele tem algumas annotations, que são esses decorators, que a gente consegue utilizar no nosso DTO para fazer as validações que a gente quer. Ou seja, se antigamente a gente fazia essas validações no serviço, hoje, com essa, a gente utiliza essas classes já pré-definidas dentro do Class Validator e do Class Transformer, que são esses decorators aqui já pré-definidos deles, certo? Ou seja, a gente pode verificar aqui, ó, a gente pode checar se aí um valor já é definido e botar um valor como default. A gente pode colocar aqui, ó, se é opcional ou não, porque se for opcional, o payload da gente pode não receber aquela propriedade. A gente pode comparar, ó, tem que ser igual a isso, não pode ser igual a isso, pode ser empty ou não empty, é booleano, é date, int, e tem outros que eu coloquei aqui, se a gente for olhar na referência deles, vocês vão ver que tem uma porrada de decorators que a gente vai utilizar e vai ajudar bastante. Tem limite máximo de tamanho de string, limite mínimo, o password, a gente pode verificar se o password tem uma segurança específica, se a gente cria um customizado, a gente pode adicionar prefixos em alguns textos, então vale muito a pena a gente dar uma olhada em na documentação dele para entender tudo que a gente pode utilizar de fato, certo? Então aqui eu vou mostrar no código como é que a gente já começa implementando, de fato, e eu vou criar alguns pipes, mostrar a vocês como é que funcionam os pipes, como é que a gente consegue adicionar essas validações, adicionar as validações aqui no DTO também, e setar ele globalmente.